Ou então, vou falar sobre, por dentro do processamento assíncrono do Android, focando como funciona o Event Loop, por que a gente tem main thread, o que você deve fazer para usar main thread, quando usar ou não. A agenda, uma breve apresentação, depois introdução sobre main thread e o aplicativo que eu vou usar como exemplo. O que é a Looper Thread, que é a implementação do Event Loop do Android. E depois sobre a sincronia, né, como você fazer processamento assíncrono em Java, no Android com a Synctask e no Kotlin. Tá? Bom, eu sou Fernando Pinho, especialista em desenvolvimento móvel em Android. Como na apresentação, eu já trabalhava na Motorola antes de ter Android, né, com o celular. Essa apresentação foi feita em parceria com o Wellington, que é desenvolvedor Android na Globo.com. Infelizmente, ele não pôde participar. Tá? Então, só o que eu vou usar aqui como exemplo é o cálculo da sequência de Fibonacci. Tem uma implementação bem tranquila e não otimizada de propósito para que ela demore para processar. Esse processamento demorado poderia ser um acesso ao banco de dados, poderia ser você acessando a sua shared preference, qualquer outra coisa, né? E para piorar, só coloquei um sleep de 1 milissegundo para demorar mesmo, e também para eu conseguir interromper o processamento, mas isso é assunto para outra vez, né? Então, essa aplicação é bem simples, você aperta o botão, ele calcula a sequência de Fibonacci e coloca na tela de volta. Né? Então, o que isso pode causar do jeito que ele está implementado? Como estou fazendo muito processamento, posso ter esse tipo de log no seu logcat, ou seja, perdi frames. Ou seja, eu fiquei muito tempo processando, perdi frames. Ou, se eu ficar muito tempo mesmo processando, ANR. Provavelmente todo mundo já passou por isso aqui, né? E, quando eu tentei resolver isso, jogando isso para uma thread separada, exception. Eu vou tentar explicar por que acontece cada um desses problemas aqui. Tá? Então, o que acontece é que a parte que faz a atualização da interface do Android, o Android UI Toolkit, ele não é thread safe, o que significa que as atualizações da tela só podem ser feitas numa mesma thread, elas não podem ser feitas concorrentemente. Então, como que o Android Framework, né, como o pessoal que fez a base do Android resolveu esse problema? Eles criaram a main thread ou UI thread. Em casos bem raros, elas não são a mesma. Então, aqui, se eu quando falar main thread, é a mesma coisa que UI thread. E ela é basicamente um event loop. Então, ela é uma thread só em que você manda eventos e os eventos são processados sequencialmente. Então, toda a sua interação com a interface é feita na main thread através de eventos. Quando você aperta um botão, vai um evento para lá que vai ser processado. E esse event loop, essas threads, são feitas com essas classes básicas aqui. O looper, o message queue e o handler. Então, vou explicar o que é cada uma dessas. A primeira é a message queue, que é onde você envia os seus eventos. Ele é uma fila de eventos. Cada evento é da classe message. Então, você coloca mensagens na fila e tira da fila para elas serem processadas. Mas uma coisa bem importante é que ela é ordenada por timestamp. Ela não é uma fila LIFO, last in, first out, ou FIFO, first in, first out. Você coloca, ou assim, eu quero que isso seja executado imediatamente, ou quero que isso seja executado daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, e ela vai colocar. Como exemplo aqui, tudo que está ali à esquerda, né, do agora ou à direita, né, depende de como vocês estão olhando, vai ser executado. Tudo que está para lá vai ser executado no futuro. E você pode receber outras mensagens. Então, a ordenação é sempre por timestamp. Tá? E o que é um evento, o que é uma mensagem? Você pode colocar na fila um runnable, ou seja, uma tarefa que você quer que execute, por exemplo, calcular a função de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, desculpa, ou dados. Eu quero colocar uns dados na fila e receber esses mesmos dados no futuro. Os dados que você pode colocar são
3 campos simples que talvez já resolvam o seu problema, como o what, um campo inteiro para dizer o que é a mensagem, 2 argumentos também inteiros, mas agora se você precisa realmente de mais dados, você pode colocar um bundle, um container de dados genérico, e o object é basicamente para você identificar a sua mensagem na fila e eventualmente tirar ela de lá. Tá? Então, e agora o que é o looper? Eu copiei esse código do Javadoc do Android Developer. Então, se você entrar lá no Android Developer Javadoc, é isso que ele mostra lá. Então, o que é uma looper thread? Ela é uma thread, stand de thread. Tá? Assim que você chama o método prepare, você associa aquela thread um looper e uma message queue. Então, agora você tem uma looper thread. E quando você chama o método looper loop, ele fica num loop infinito, processando mensagens da fila. Então, o looper pega a próxima mensagem, processa, pega a próxima mensagem, processa. Se não tiver mensagem para ser processada na hora atual, ele fica bloqueado, até você colocar uma outra mensagem na fila ou a hora chegar dela ser processada. Só que tem um outro elemento que você não faz nenhuma modificação na looper thread diretamente. Você faz modificações usando um handler. Então, todo handler é associado a uma looper thread. Se você só criar o handler, se você no seu código um dia já criou um handler e você não passou nenhum parâmetro, ele foi associado à thread onde você estava. Ele está sempre associado a uma looper thread. O que ele faz? Você pode incluir mensagens na fila e processar as mensagens. Eu vou ilustrar como que funciona. Imagina que você tem um runnable, uma tarefa que você quer executar. Quando você chama o método post, ele pega esse seu runnable e coloca na fila. Como você não disse quando você quer que isso seja executado, ele foi colocado no começo da fila, é o próximo a ser executado. A mesma coisa com uma mensagem, só que a mensagem você não faz um post, você manda um send message, handler send message. Aqui eu coloquei um send message delayed, dizendo que eu quero mandar essa mensagem, mas quero que ela seja processada no futuro. Então, ele vai ser colocado no futuro. Existe também o post delayed, ou seja, eu quero executar esse runnable daqui a um tempo. Tá? Então, tudo funcionando, quando o looper roda, a fila anda e o runnable é executado. Ele é executado no contexto daquela thread. Tá? Então, a fila continua andando, a message, né, uma hora vai chegar a hora dela ser processada. E o que acontece quando uma mensagem com dados é processada é que o método handleMessage do handler que incluiu a mensagem vai ser chamado. Por isso o handler é meio esquisito, porque ele faz 2 coisas diferentes. Né? Ele coloca a mensagem na fila e também trata. Então, é por isso que a gente tem que ter o handleMessage. Quando ele tirou da fila, ele sabe qual foi o handler que incluiu aquela mensagem na fila. Ele chama o método handleMessage e tudo isso roda no contexto da thread principal. Tá? Considerando, né, esse funcionamento, vamos ver por que a gente recebeu aqueles problemas, aquele problema de frames, problema de ANR. Né? Se você tiver alguma coisa rodando, uma tarefa rodando, por exemplo, estou lá calculando a sequência de Fibonacci, ainda mais com um sleep no meio que não acaba nunca. Enquanto isso está acontecendo, nada mais acontece na thread. Então o looper não roda. Enquanto ele está rodando, nada acontece, mas você pode ir recebendo outras mensagens na fila, e o tempo também vai passando. Até que chega num limite que você passou tanto tempo na fila que você começou a perder frames. O que significa perder frames? O Choreographer é a classe do Android que trata das suas animações, entre outras coisas. Então, para que você tenha uma experiência fluida no seu celular, é preciso que você atualize a sua tela numa taxa de 60 frames por segundo. Isso significa atualizar um frame a cada 16 milissegundos. Se você passou mais de 16 milissegundos processando, você perdeu um frame.
O efeito é que a animação começa a ficar quebrada, tipo, começa a animação, para, depois ou então você faz um scroll na tela e dá umas engasgadas, assim. É isso que essa mensagem está falando, ó. Enquanto você estava processando, o usuário tentou mexer na sua tela e perdeu alguns frames. No limite, né, se você continua processando, não devolve o processamento para a main thread, você acaba chegando no ANR. O ANR, você ficou 5 segundos, que é um tempo gigantesco para quem está usando o celular, sem responder nada. Ou seja, alguém apertou na tela, tentou mexer na tela e por 5 segundos você não fez nenhuma resposta. Porque cada mensagem dessas aqui pode ser a pessoa apertando um botão, pode ser outros handlers querendo executar na main thread, outras coisas querendo ser atualizadas, nada disso aconteceu. E isso, mesmo depois do ANR, pode continuar indefinidamente, né? Então, como que a gente pode fazer para resolver esses dois problemas em particular? Você pode pegar o seu runnable, né, a sua tarefa, e colocar numa thread separada. Aí, legal, agora eu tenho uma fila cheia de coisa para fazer, mas eu não estou parando a main thread. Então, o looper pode rodar livremente e processar. Então, minha tela está funcionando perfeitamente. Mas pode ser que eu acabe o meu processamento e queira atualizar a minha interface, a minha UI. Quando eu faço isso, numa thread separada, eu recebo aquela exception ali, que é exatamente o que ele está falando, a called from wrong thread exception, ou seja, eu tentei atualizar a UI, que não é thread save, que só pode ser atualizada na main thread. E eu fiz isso a partir de uma outra thread. A sua aplicação vai dar crash em runtime. Tá, então, o que você pode fazer para resolver isso é mandar de volta para a main thread. Existe um método, run_on_UI_thread, o que ele faz basicamente é pegar esse seu runnable que você quer atualizar a interface e fazer um post para a main thread. E aí ele coloca esse runnable lá, agora tudo vai funcionar perfeitamente, né? Então, como você pode fazer esse processamento assíncrono, né? Dado que a gente não quer fazer processamentos na main thread, né? Quais são as alternativas que você tem para tirar o processamento de lá? Além da thread básica do Java, né? O Android é baseado no Java e além, né, das classes básicas, também tem esse pacote Java Util Concurrent, que provê várias outras classes para você tratar assincronismo. Por exemplo, o Executor é uma interface bem simples, mas a ideia é bem mais ambiciosa. Ele quer separar as tarefas que você quer executar de como você executa. Se você executa numa thread separada, se você executa num pool de threads, se você espera as tarefas acabarem para continuar ou não. Tá? E tem o Executor Service, que é basicamente um executor, tanto ele estende de um executor. A diferença é que você consegue gerenciar um executor. O Executor Service nada mais é do que você tem um executor que você consegue controlar ele. Você sabe se as coisas estão rodando ou não, você pode parar as coisas que estão pendentes no futuro. Então você gerencia um executor. Para você instanciar um executor service, já existem métodos estáticos para fazer isso. Então, por exemplo, você já pode criar um executor que seja um pool de threads, né? New Fixed Thread Pool. Tem Cached Thread Pool também, tem vários outros, ou até um single thread executor. Para o meu problema vai ser uma thread de cada vez. Além deles, você também tem o callable, que seria a próxima extensão do runnable, que o runnable você tem uma tarefa que você roda e pronto. O callable você roda e pode retornar um resultado. E mais interessante que isso, quando você usa callable com o executor, você recebe um future, ou seja, alguma coisa que vai acontecer no futuro. E o future
você tem uma tarefa que agora você pode gerenciar. Então, o executor service é você gerenciando os executors, o future é você gerenciando a tarefa que você quer executar. Por exemplo, você pode ter um future, você pode cancelar, você pode perguntar se ele já terminou ou não, você pode pegar um resultado. Então, vou dar um exemplo, assim, se eu quisesse corrigir aquele meu programa do começo, né, da introdução, usando executor. Primeiro, fingindo que ele é uma thread. Aqui tem a implementação em threads, né? Eu crio uma thread, faço o processamento que eu tenho que fazer longo, né? E depois chamo o run on UI thread quando isso daqui terminar. Basicamente o que a gente fez. Se eu quiser ir, mando executar a thread. Então, quando eu apertasse o botãozinho lá, era isso que eu tinha que fazer. Para eu fazer com o executor, eu crio, por exemplo, um new single thread executor, fazer um executor bem simples, mando um runnable, o código é exatamente igual da thread. Então, eu posso usar isso, mas né, não tem muita vantagem. Mas eu poderia fazer uma coisa mais sofisticada, como começar a controlar as threads. Então, agora, em vez de ser uma thread só, eu tenho um pool de threads, 4 threads. Ou então eu tenho um pool de threads que é igual ao número de processadores do meu dispositivo, número de cores, na verdade. Né? Ou qualquer outra estratégia que eu queira usar. Né? Eu posso chamar agora o método submit em vez do execute que eu usei no exemplo anterior, que o execute executa imediatamente. Esse daqui eu vou submeter um callable para ser executado no futuro. Como eu falei, o callable você pode ter um retorno. Então, vou retornar um long e a única coisa que ele faz é rodar a minha sequência de Fibonacci e retornar o valor. Quando eu faço isso, eu tenho um future que eu posso usar no futuro. Então, eu posso ver, por exemplo, se ele já terminou. Se ele já terminou, eu posso pegar o resultado. Se você chamar esse future get a qualquer momento, ele é bloqueante. Enquanto a sua tarefa não acabou de processar, ele vai ficar parado. Tá? Ou, quando você chamar ela já terminou, o future guarda o resultado, você pode pegar esse resultado a qualquer momento. Então aqui, eu posso chamar sem problema o setText, porque eu perguntei aqui se ele já terminou. Senão eu ia ter o mesmo problema do começo, né? E apenas como ilustração, eu poderia também cancelar essa tarefa. Então, com o executor, eu consigo provavelmente resolver todos os meus problemas de assincronia no Android, ou seja, de rodar tarefas de maneira assíncrona no Android. Só que ele não é fácil de usar e tem suas peculiaridades. E também o código fica bem grande. Eu tirei aqui alguns try-catches, uns overrides, só para conseguir caber no slide. Né? Então, tem uma maneira mais simples, digamos assim, de fazer, que é a synctask, que basicamente é para você resolver o problema que eu tive. Eu tenho um processamento para fazer em background e eu quero pegar esse resultado e mostrar na tela. É uma coisa bem comum para a gente fazer no Android. A synctask, todos esses métodos que estão aqui em verde, eles são garantidos de serem executados na main thread. E apenas esse do in background vai ser rodado numa thread separada. Então, eu não preciso me preocupar com run on UI thread, eu não preciso me preocupar em parar. A synctask me garante que esses aqui vão executar na main thread. E eu passo para ele parâmetros de entrada, uma classe se eu quiser acompanhar o progresso, e uma classe que vai ser o meu resultado. Como que a gente poderia usar, né, para resolver o problema? Eu preciso estender a classe da synctask. Eu vou passar como parâmetro inteiro, porque a minha função
na sequência de Fibonacci recebe como parâmetro inteiro, não tem progresso, e vou retornar um long. Tá? Então, a minha função do inBackground retorna um long, recebe o inteiro. A única coisa que ela faz é chamar o meu processamento. Aqui você pode fazer qualquer processamento que você precise. E no final, eu chamo onPostExecute, que é garantido de ser executado depois que o do onBackground acabou e é garantido de ser executado na main thread. Recebe como parâmetro o resultado, long, e pode atualizar a tela. E depois que você tem essa classe, quando você apertar o botão, a única coisa que você precisa fazer é criar uma nova instância dessa classe e mandar executar passando o parâmetro que você quiser. Então, é uma classe bem genérica, resolve muitos problemas e os problemas bem básicos que a gente tem, mas ela também tem suas características. Quando você usa uma async task, não significa que tudo que você joga para async task vai ser executado de maneira concorrente. Uma das coisas que é preciso saber é que todas as async tasks da sua aplicação, elas compartilham um mesmo thread pool. Então, se você está rodando no seu código, chamou uma async task, mas alguma outra biblioteca, alguma outra parte do seu código também chamou uma async task, vocês vão disputar as threads do thread pool. E mais forte do que isso, se você não falar nada para a async task, ela usa esse executor aqui, o serial executor, que executa as suas tarefas sequencialmente. Então, se você usar a async task sem criar uma thread pool sua, o que vai acontecer é que você pode criar um monte de instâncias daquela classe que eu falei, tentar executar, elas vão ser executadas sequencialmente. Por isso pode acontecer de você colocar para rodar e o seu processo acontecer só no futuro. Além disso, às vezes a gente usa async task quando não precisaria. Um caso é, se eu não passar nenhum parâmetro, né, não passei nenhum parâmetro de entrada, não quero saber qual é o progresso da minha tarefa e não recebi nenhum parâmetro de saída, provavelmente não preciso de uma async task. Ou então, eu peguei toda aquela classe e só implementei um do inBackground. Ou seja, eu não estou fazendo nada para atualizar a minha main thread. Provavelmente, você consegue ter o mesmo efeito usando uma thread simples do Java. Talvez nem precise usar um executor. Então, a async task sempre pode ser usada, mas com cuidado e sabendo qual é o propósito dela. E, por fim, você também pode usar o Kotlin. A gente acabou de ter uma palestra aqui sobre coroutinas, né? Então tem um exemplo aqui sobre coroutinas. Não vou explicar, né, como as coroutinas funcionam, porque já foi falado, mas está basicamente dizendo que eu vou executar o código abaixo na minha main thread, a menos desse pedaço aqui que eu vou executar num outro contexto, então numa thread separada. Então eu pego o resultado e depois tudo que está em verde aqui vai ser executado na minha main thread. O código fica muito mais sucinto e fácil de entender. As coroutinas são experimentais atualmente no Kotlin, mas a partir do Kotlin 1.3 elas vão deixar de ser experimentais. O Kotlin 1.3 já está em release candidate, acho que até já passou de release candidate, então em breve a gente vai poder usar esse código. Mas tem um código que já pode ser usado agora, que é essa biblioteca Anko, que ela tem vários wrappers de Kotlin para tarefas bem comuns que você tem no Android, e um desses wrappers é para processamento assíncrono, que você pode simplesmente
dizer, eu quero que o que acontece daqui para baixo seja feito assincronamente. E ele se vira. E eu quero que esse pedaço aqui que está entre o que eu coloquei como UI thread seja executado na UI thread. Eu posso ter processamento aqui embaixo, posso colocar UI thread em outra parte. Tudo isso é implementado internamente pelo Anko usando o executor. Aliás, a SyncTask também é implementada usando o executor. É um bom exercício olhar o código-fonte. Então, o Anko não usa nada de coroutine, só usa o que já tem no Android. E o mais importante, na verdade, que eu acho desses dois exemplos é que ele é muito mais expressivo. Você está dizendo exatamente o que você quer fazer. Eu quero rodar isso assincronamente, quero que esse pedaço de código rode na UI-thread, comparando com o que a gente tinha que fazer em todo o código que a gente teve que fazer lá do Java. Então, aqui só algumas referências. Esse livro, Efficient Android Threading, apresenta com bastante detalhe tudo que eu falei aqui. É um livro muito bom. Se você quiser se aprofundar sobre concorrência em Java, e dado que o Android é baseado no Java, é bom a gente entender o de onde vem esse outro livro. Trata também com bastante detalhe todas aquelas classes que eu mostrei. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é dar uma olhada em como as classes são implementadas. Então, a gente tem acesso ao código-fonte no Android Open Source Project. Então, por exemplo, com o que eu falei aqui, se você olhar o código-fonte da SyncTask, deveria dar para entender como ele funciona, usando o executor, usando o handler, usando handle message, message queue e post. É assim que ele funciona. Também a classe Java útil, o pacote Java útil concurrent tem várias outras classes que eu não falei aqui, que também podem ser usadas, e esses aqui são referências gerais. Obrigado, galera.